pelo convite que foi formulado, faço na pessoa do Dr. Renato Prates, e também faço na pessoa do Eduardo Maneira, estendendo também a professora Isabel. A presença do Dr. Eduardo Maneira é muito nova, mas de algum modo mostra a questão da proteção da confiança. Ele, imagino, veio para assistir o professor Roque Carrasa, que era a última palestra, mas com a inversão de painel, mas o professor Roque Carrasa já falou. Ele veio para não me assistir, para assistir o Roque, e se ferrou. Não vai assistir o Roque, vai ter que me ouvir. Mas com essa memorada iniciativa, eu apenas agradeço o convite. Vamos lá. Digo logo de início que vou falar alto para ser visto, claro para ser compreendido e pouco para ser aplaudido. Estamos no final e sei que vocês todos devem estar cansados e eu fui chamado para falar sobre o tema, que é um tema da guerra fiscal e da proteção da confiança. E eu, pensando exatamente sobre o que falar, cheguei à conclusão de que em algumas situações a gente tem que escolher entre tantos assuntos aqueles que são mais importantes. E eu queria, na verdade, falar sobre dois assuntos usando o tema para falar deles. Falar sobre a forma de pensar o direito tributário e sobre o próprio objeto do direito tributário. São duas questões fundamentais. E me parece que esse tema é muito propício a isso. E por quê? Porque o tema do benefício fiscal de ICMS já foi enfrentado pelo Supremo. E o Supremo, há 2 semanas atrás, portanto em decisão bastante recente, decidiu que os benefícios fiscais do ICMS, esses que são concedidos pelos estados para atrair investimentos ao seu território, são inválidos. E ponto final. E a invalidade decorreria da violação do requisito formal, expresso na Constituição, como muito bem disse o nosso mestre Roque Carrasa. O parágrafo 2º do artigo 155, na sua letra G, prevê que os benefícios fiscais do ICMS serão concedidos conforme a previsão de lei complementar. E essa lei complementar existe desde 1975, dizendo que os benefícios fiscais do ICMS só podem ser concedidos mediante convênio. E o Supremo apenas decidiu, de maneira muito simples, que se a Constituição exige convênio e convênio não existia, portanto, nós temos uma invalidade dos benefícios fiscais. O Supremo se centrou, portanto, em requisitos formais. A única pergunta que o Supremo respondeu foi: como foi concedido o benefício fiscal? Como? O Supremo, de modo algum, entrou na questão do porquê foi concedido o benefício fiscal, para que foi concedido o benefício fiscal, por quem foi concedido o benefício fiscal, por quanto tempo foi concedido o benefício fiscal, com que efeitos foi concedido o benefício fiscal. Essas questões, elas foram deixadas de lado. Portanto, essa decisão se centra na norma que foi descumprida, mas não analisa, e nós vamos ver por quê, a conduta do Estado, ou a conduta do contribuinte, os efeitos do benefício e muito menos as finalidades que a concessão do benefício pretendia promover. Será, portanto, que a questão é tão simples? O direito tributário se ocupa apenas dessa parte restrita. Foi concedido com observância do requisito ou não foi? E se não foi, ponto final, não há efeito nenhum a ser protegido. E é interessante, não só o Superior Tribunal de Justiça como o Supremo Tribunal Federal enfrentam a questão dessa forma, mas também a doutrina em geral ou não trata do tema, ou se trata e faz um desconforto enorme. Parece uma aptidão para tratar de normas, mas uma absoluta inaptidão para tratar de condutas, efeitos e fins. A grande pergunta, portanto, passa a ser a seguinte: por que
razão isso acontece? E qual o caminho que nós temos que percorrer para nos afastar desse paradigma? Eu daria duas razões que nos levam a esse entendimento centrado em requisitos formais, com uma espécie de bloqueio de outras questões que ou não são analisadas, como foi o caso dessas decisões, ou são analisadas de maneira inadequada. Uma razão doutrinária e uma razão normativa. Qual a razão doutrinária? O direito brasileiro, no aspecto de direito tributário, tem sido tratado pela doutrina normalmente mediante um método. E esse método termina fazendo com que a análise seja limitada a uma parte e termine afastando uma outra parte que poderia ser objeto de análise, mas termina não sendo. E qual é esse método? Se costuma dizer, vocês vão encontrar em vários livros, que a ciência do direito é uma metalinguagem que se destina a descrever outra linguagem, a linguagem objeto das normas jurídicas. Para ser ciência, é preciso descrever com objetividade as normas jurídicas. Há vários pressupostos que poderiam ser analisados, de algum modo deveriam ser analisados, mas por angústia de tempo, eu vou me centrar em dois. Essa visão de ciência parte do pressuposto de que há uma divisão radical entre ser e dever ser. O dever ser trata das normas, o ser trata dos fatos e das condutas. Científica é a teoria que centra a sua análise no plano do dever ser, esquecendo-se do ser. Portanto, questões relativas à conduta ficam fora, efeitos ficam fora e finalidades ficam fora. A atividade do cientista deve ser descrever com objetividade normas, não efeitos de normas, nem condutas reguladas por normas, apenas normas. E por que isso? Em razão de um outro fundamento. É que científica é a teoria que trata das questões com objetividade. E objetividade só pode ser alcançada por descrição imparcial de um objeto pré-existente. E por quê? Por questões variadas, que não posso aqui investigar, mas porque, subjacente a esse entendimento, existe a ideia de que verdade só se verifica por correspondência, isto é, a gente analisa a proposição doutrinária e checa no ordenamento jurídico para saber se aquilo que está dito pelo jurista corresponde àquilo que está previsto na norma. E ponto final. Qualquer outro tipo de análise recebe um selo, não cientificidade. E aí nós temos um problema. Juntando esses dois elementos, monismo de objeto, só normas, e objetividade descritiva, baseada em verdade por correspondência, o jurista, que é jurista mesmo, segundo essa concepção, nunca analisa condutas, nem efeitos, nem fins, só descreve normas. E aí nós temos um problema. E qual é o problema? Várias questões de direito tributário tocam em condutas estatais, leais ou desleais, mas condutas. Várias questões tratam de efeitos restritivos ao patrimônio, à liberdade, à família, à dignidade, igualdade. Portanto, questões que não podem ser simplesmente descritas de acordo com este padrão de verdade. O que eu queria dizer para vocês é apenas o seguinte: este é um modo de enxergar as coisas, mas há outros modos de ver a atividade do jurista. O jurista pode se preocupar apenas com o problema da verdade, de acordo com a concepção de verdade que tem. Mas além do problema da verdade, existe o problema da eficácia. Além do problema da eficácia, existe o problema da segurança. Se nós deixarmos de lado esta parte apenas porque adotamos uma perspectiva específica de cientificidade, nós estaremos deixando de lado uma parte substancial do direito tributário,
Não é à toa que só nos últimos anos têm sido publicados trabalhos sobre confisco, proporcionalidade, razoabilidade, extrafiscalidade, conexão entre direito tributário, livre concorrência e direito econômico. Por quê? Porque esses trabalhos tratam de condutas, efeitos e fins, e não simplesmente decompõem aspectos de normas. Com isso, eu apenas quero dizer, precisamos estar atentos. Existe uma parte negligenciada do direito tributário que termina não sendo tratada simplesmente porque o paradigma de ciência escolhido, poderia ser outro, inibe a análise desses fundamentos. Usando uma metáfora, para quem só tem martelo, todo problema é prego. O que não for prego não é problema. E o pior, além de não ser um problema, pode ser que o jurista pegue o martelo e martele parafusos. Aí vem a pergunta: o martelo eu escolho antes de verificar o problema a resolver? Isto é, a ferramenta vem antes do problema ou a ferramenta vem depois do problema? O que eu estou dizendo é algo extremamente sério, com o que vocês podem ou não podem concordar. Mas essa questão é uma questão central. Qual o método do direito tributário? E quais as consequências do uso de um método em detrimento do outro? Não é por casualidade que nós temos uma dificuldade imensa de tratar com condutas, fins e efeitos. Só que condutas, fins e efeitos fazem parte desse assunto da segurança jurídica e prevenção da confiança. Existe uma segunda razão, e essa segunda razão diz respeito ao nosso ordenamento jurídico. O que estabelece o nosso ordenamento jurídico? Limitações ao poder tributário. E essas limitações dizem respeito àquilo que o Estado não pode fazer, mas não dizem respeito àquilo que o Estado deve fazer. Por isso mesmo que são limitações. Na sua maior parte, dizem respeito a aspectos formais: legalidade, irretroatividade, anterioridade. Vejam que a perspectiva adotada é a perspectiva da atuação do Estado. São limitações ao poder de tributar. Além de ser da perspectiva estatal, essas normas centram-se no aspecto negativo, aquilo que não pode ser feito, e não aquilo que deve ser feito. Conjugando esses elementos, nós vemos que a opção do Constituinte, nessa parte, foi regular, foi estabelecer normas que criam uma espécie de dever de resistência ao Estado. Em particular, usa-as para se opor ao Estado. Só que tem uma outra forma de ver as coisas. A nossa Constituição estabelece no artigo 150, o seguinte: sem prejuízo de outras garantias asseguradas a contribuinte. Portanto, há outras garantias, além dessas garantias formais, negativas e estatais. Onde é que estão essas outras garantias? Estão na Constituição, nos seus princípios fundamentais e nos seus direitos fundamentais. Mas mesmo que nós desloquemos a nossa atenção para o artigo 5º, ao final dele também se diz: os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes dos princípios fundamentais por ela adotados e dos tratados internacionais que sejam parte da República Federativa do Brasil. O que eu quero dizer com isso é que a Constituição não assegurou apenas a irretroatividade baseada no fato gerador, não assegurou apenas a legalidade frente ao Estado, não assegurou a anterioridade apenas como oposição ao Estado. Há outras garantias estabelecidas na Constituição, expressa ou implicitamente. É aí que entra a proteção da confiança. A proteção da confiança é precisamente essa garantia que vai ter que ser buscada pelo intérprete e não simplesmente encontrada no texto, porque ela não está encontrada no texto e por isso não pode ser descrita com objetividade. A partir dessa garantia é que nós vamos encontrar outros limites à atuação estatal, mas mais do que limites, também deveres de proteção do Estado relativamente a direitos fundamentais.
É aqui que nós entramos na proteção da confiança. Nesse aspecto, há muita coisa a ser dita. E eu limitaria minha análise aos seguintes aspectos. Se pode fundamentar a proteção da confiança exclusivamente no princípio da segurança jurídica. E este princípio da segurança jurídica apenas no aspecto do Estado democrático de direito. Isto é possível fundamentar a proteção da confiança exclusivamente em princípios formais. Todavia, é preciso entender que a questão da previsibilidade do ordenamento jurídico, da calculabilidade do ordenamento jurídico, da estabilidade das relações, entre outros aspectos, tem fundamento não apenas no Estado Democrático de Direito, mas também nos direitos fundamentais. Não se pode falar em liberdade sem previsibilidade, estabilidade e conhecimento das normas jurídicas. Peguemos os direitos fundamentais de liberdade patrimoniais. Propriedade, só se pode dispor da propriedade se houver um mínimo de estabilidade, de durabilidade institucional. Sob pena de proprietário para poder livremente dispor do seu bem. Se nós pegarmos, por exemplo, os princípios de livre iniciativa, liberdade de exercício de atividade econômica, liberdade de profissão, esses princípios pressupõem estabilidade. Porque sem estabilidade, isto é, com mudanças abruptas e drásticas do ordenamento jurídico ou das relações jurídicas, a pessoa não consegue livremente exercer sua profissão. De outro lado, peguemos os direitos fundamentais não patrimoniais. Liberdade, igualdade, proteção à família, dignidade. Esses direitos também pressupõem a previsibilidade do ordenamento jurídico e das relações criadas com base nele, pressupõe a calculabilidade das relações e assim por diante. O que eu quero dizer, e o tempo é curto, é apenas o seguinte: o fundamento do princípio da segurança jurídica e da sua aplicação reflexiva, denominada proteção da confiança, não é apenas o Estado de Direito, são os direitos fundamentais. Mas se isso é verdade, olha onde é que eu vou chegar. Se isso for verdade, então nós temos um ângulo diferente. Não se pode resolver o problema de segurança jurídica apenas prestando atenção em requisitos formais, naquilo que o Estado fez. É preciso também prestar atenção naquilo que o particular fez. O que ele fez em razão do Estado? Construiu uma fábrica, criou 5.000 empregos, investiu 10 milhões de dólares, criou relações diretas e indiretas de trabalho bastante extensas, ficou no Estado durante 10 anos, fez uma série de investimentos que terminaram criando situações e promovendo fins que o Estado deveria ter promovido, mas não conseguiu promover. Isso foi o que o particular fez. Isso não importa para a segurança jurídica. Importa para a segurança jurídica apenas aquilo que o Estado fez, se foi com lei ou se foi sem lei. E toda essa questão não importa. Então vejam onde é que eu quero chegar. Se o fundamento do princípio da segurança jurídica não é apenas a questão formal, mas também a questão material, residente nos direitos fundamentais, o ângulo, vejam, olha só, o ângulo da irretroatividade não é apenas a consumação do fato gerador, é aquilo que o Estado, que o particular fez. São os atos de disposição da liberdade e os atos de disposição da liberdade. O ângulo passa a ser outro. O eixo de referência para saber se há surpresa ou não surpresa não é aquilo que o Estado fez, mas aquilo que o particular fez em razão daquilo que o Estado fez. O ponto de referência para a irretroatividade deixa de ser apenas o fato gerador, que a nossa Constituição estabelece uma regra, sem excluir outros princípios decorrentes dos princípios fundamentais, passa a ser uma forma de proibição de retroatividade, não se querendo inviabilizar outras formas decorrentes de outros fundamentos. Por que eu estou dizendo tudo isso? E agora entro na questão do benefício fiscal. Porque o benefício fiscal, ele pode sim ter sido concedido sem lei. Mas essa questão, como foi concedido o benefício fiscal, é uma questão. Existem outras questões
que, em razão dos direitos fundamentais e dos princípios relacionados à conduta estatal, como impessoalidade, igualdade e moralidade, precisam ser considerados. Sendo assim, não apenas devemos nos preocupar com relação a como foi concedido o benefício fiscal, devemos nos preocupar com relação a por que foi concedido, para que foi concedido, com que efeitos ele terminou sendo concedido, por quanto tempo ele foi concedido, para chegar a uma composição. É aí que entra em cena a proteção da confiança. Não se pode frustrar a expectativa legítima do contribuinte que atuou em razão da conduta estatal anterior. De maneira que, se aceitando essa frustração, nós aceitaríamos um Estado enganador, manipulador, frustrador, que é o que a Constituição quer afastar. Só que a aplicação do princípio da confiança é uma série de questões complexas. São 4 os seus elementos. É preciso de uma base da confiança, é preciso existir confiança do particular relativamente a essa base, é preciso o exercício dessa confiança, melhor, o exercício de determinados direitos em razão da promessa estatal e, por fim, o 4º elemento, frustração da confiança. Quais são os maiores problemas residentes aqui? Na base da confiança. E por quê? Porque só se pode confiar em algo que é confiável. E o que dizem os Estados-membros? Se você acreditou no benefício fiscal concedido sem lei, acreditou porque quis, que está escrito na Constituição que só se pode conceder benefício fiscal mediante convênio. Nunca sem convênio e sem lei específica. Se você se apropriou desse benefício fiscal, normalmente o crédito presumido de CMS, o fez sob inteira responsabilidade, mas não ganhará proteção do contribuinte. De maneira que existe uma concepção de base da confiança. E qual é? Base confiável de confiança, que gera expectativa legítima, é aquela base que seja válida, clara, inequívoca e contínua, sob pena de não se gerar proteção da confiança. Mas aí, eu pergunto, será que essa concepção é correta? Ou será que o princípio da proteção da confiança vem justamente proteger o contribuinte contra a conduta desleal do Estado, especificamente naquelas situações em que a base da confiança é inválida? Por quê? Porque existia aparência de legalidade, porque as autoridades que concederam o benefício fiscal eram as mais graduadas do Estado, porque foi dada publicidade ao benefício que foi constituído e por aí vai. E os estudos que têm sido feitos recentemente a esse respeito apontam para uma conexão entre vários elementos que precisam ser considerados, além da validade ou não da base de confiança. Até por uma razão óbvia. Se a base é válida, não se trata do assunto, porque não há benefício a ser anulado ou revocado. O problema surge justamente quando a base é válida. O contribuinte acreditou em algo que, a rigor, não poderia ter acreditado. Nesse aspecto, quais são os elementos? Em primeiro lugar, aparência de legitimidade. Em segundo lugar, onerosidade. Nem sempre os benefícios fiscais são gratuitos. Na maior parte dos casos, eles são onerosos. Venha para o Estado de Minas, desde que crie empregos, faça investimentos e uma série de outras coisas. Fazendo isso, como contrapartida, será concedido benefício fiscal de ICMS pelo prazo de 10 anos. Portanto, não houve apenas um benefício fiscal gratuito, foi um benefício fiscal oneroso. De maneira que, através dessa onerosidade, também existe a implementação de finalidades atribuídas ao poder público. O poder público tem que criar investimentos, mas precisa da iniciativa privada. Tem que criar empregos, mas precisa da iniciativa privada. Portanto, vendo a onerosidade, a finalidade, o tempo de concessão do benefício, é que nós vamos verdadeiramente ver se existia ou não base de confiança confiável. E por quê? Porque o tempo, que já foi tratado pelo professor Marco Carrasa, vai mudando a aparência de legitimidade da base. Aquilo que no primeiro
pode parecer inválido, com o transcurso do tempo, com a sua implementação, com a criação de relações diretas e indiretas, vai mudando de perspectiva a tal ponto que aquilo que o sujeito eventualmente podia achar que é inválido, pela sua execução, começa já a pensar e se reveste dos requisitos necessários. E tanto é assim, e eu preciso terminar um pouco, que o próprio Supremo Tribunal Federal tem usado o princípio da segurança nessa aplicação reflexiva, mesmo para situações de flagrante ilegalidade. Houve um caso em que, transcorridos 18 anos, uma pessoa que recebeu uma pensão à vida por fraude teve, sem o devido processo legal, cassada a sua pensão. O Supremo, analisando a questão, disse: olha, 18 anos depois não dá. Pouco importa se lá atrás havia invalidade. E por quê? Porque o elemento não é apenas como foi concedido o benefício. É preciso saber as circunstâncias concretas em que ele foi concedido, o tempo, os efeitos, as finalidades promovidas e uma série de questões. É a conjugação desses elementos que vai nos permitir saber se o benefício fiscal, melhor, se os efeitos produzidos podem ser simplesmente apagados ou se precisam ser conservados, não em virtude do princípio da legalidade, mas em virtude do princípio da segurança jurídica, que é, ao mesmo tempo que é da legalidade, também o princípio constitucional fundamental que precisa ser promovido. Com essas palavras, meus caros, eu apenas quero chamar a atenção para algo que precisa ser analisado. O Supremo não analisou essa questão, porque ele não foi, no meu entendimento, devidamente provocado por essa questão. Advogar é saber pedir. Isso eu aprendi que foi o pai. Ele dizia o seguinte: contava uma história. Duas pessoas se dirigiram ao padre de uma paróquia do interior, eles teriam que fumar. E ele foi lá, o primeiro, mais afoito, e perguntou: padre, eu posso fumar? E o padre respondeu: não, meu filho, fumar faz mal à saúde, provoca doenças e, portanto, você não pode. O outro, mais esperto, disse: padre, eu posso rezar depois de fumar? Ele disse: claro, meu filho. Portanto, dependendo da pergunta que se faz, se chega a um determinado resultado. Quem advoga e faz quesitos sabe muito bem do que eu estou falando. Pode, dependendo da pergunta que se faz, chegar ao resultado que se pretende. Mas essa é uma outra história. O ponto principal é o seguinte: o Supremo não analisou essa questão. Porque o que o Supremo analisou foi a legalidade. A legalidade não é o único princípio constitucional. A grande obviedade é que eu estou lhes dizendo, mas é uma obviedade importante. Ao lado dessas garantias previstas na nossa Constituição, existem outras garantias que precisam ser analisadas. Agora, elas só serão devidamente analisadas se o jurista começar a se ocupar não apenas de aspectos normativos que possam ser descritos com objetividade baseada na suposta verdade semântica e por correspondência, mas se ele, além desse campo, começar a olhar para uma realidade mais complexa que ataca precisamente o direito tributário, os efeitos, as condutas e os fins. O direito tributário é maior do que parece ser. Muito obrigado.